Meus amigos, essa é uma daquelas situações onde eu tenho certeza que eu fiz muito bem na hora de escolher meu voto para presidente em 2018, né? É uma daquelas situações que você olha assim e fala, rapaz, é pra isso que eu escolhi esse cara. Tem que ser esse cara mesmo, não tem jeito. Ou é isso ou o Brasil afunda, né? A gente tem que lembrar que a Venezuela era uma grande potência há 20 anos, né? E hoje em dia, 80% dos pedidos de asilo no Brasil são de venezuelanos, pessoal. 20 anos, tá? É uma geração, tá? É menos que uma geração, na verdade. Então, a gente tem que escolher muito bem, entender muito bem, e o que eu vou trazer aqui pra vocês hoje é um exemplo claro de por que eu apoio esse cara e de porque eu acho que ele tá muito na frente. Vamos lá. Bolsonaro deixa presidente de Portugal sem almoço, ou vem visitar um chefe de estado ou um corrupto. Tá aqui no Jornal da Cidade Online. Vou explicar melhor essa situação pra vocês, porque eu tenho certeza que a mídia tradicional não vai explicar de forma alguma o que aconteceu aqui. O que vocês têm que entender é o seguinte: o presidente Bolsonaro convidou o presidente de Portugal, né? Acho que é Marcos Rebelo, esqueci o nome dele. Não faço questão de saber, não. É Marcelo Rebelo de Souza, né? Vamos lá. Não é muito significante pra gente saber, não, mas ok, né? Pra dar os nomes aos bois. Marcelo Rebelo de Souza. O presidente Bolsonaro convidou o presidente de Portugal para um almoço aqui no Brasil. Ele é um presidente de esquerda, né? A gente sabe disso, né? Ele tem essas vibes de Biden aqui, você olha para ele, você meio lembra do Biden assim, já de um cara cansado, que não sabe muito bem o que tá fazendo, que tá ali porque geralmente em razão de abstenção, ou o povo que já descrençou da política e acha que é melhor deixar quieto, né? Só que a esquerda não deixa quieto. A esquerda, você tá pensando em deixar quieto, a esquerda não deixa quieto. Você vai ser governado por esquerdista, é por isso, e é isso que tá acontecendo. Mas enfim, o presidente Bolsonaro convidou ele para um almoço, né? O presidente relevou as questões políticas, convidou ele para almoço, né, para estreitar as relações, enfim, para conversar, para aproximar mais os dois países. Fez o que um presidente, um chefe de estado tem que fazer. E aí o que ele fez? Ele, esquerdistão, como sempre, aproveitou para dar uma provocada no presidente Bolsonaro. Marcou um encontro aqui com o ex-presidiário, né? Com o ex-presidiário Lula, que todo mundo sabe, inclusive na Europa, todo mundo sabe que ele foi solto não porque é inocente, não porque foi provada a sua inocência, como ele mesmo dizia, né? Eu só saio daqui quando eu provar a minha inocência. Não porque a sua inocência foi provada, mas porque o STF, né, com a maioria de pessoas que foram indicadas por ele, né, inclusive o relatório do Fachin, o Fachin foi um indicado pela Dilma, né, ou seja, pelo PT, por ele que eu digo é pelo PT. Então, com a decisão de ministros indicados pelo PT, ele foi solto, né? Porque acharam que ele deveria ter sido julgado em Brasília e não em Curitiba. Mas em momento nenhum fala-se que Lula foi inocente lá no relatório do Fachin. Né? A verdade é essa, e lá em Portugal, na Europa, eles sabem disso, apesar dos petistas não saberem por aqui. Mas ele aproveitou para provocar o Bolsonaro, e o Bolsonaro deu a resposta: ou você vem visitar um chefe de Estado, ou você vem visitar um corrupto. Né? Isso pegou muito mal até lá, pessoal. Vou passar um vídeo aqui de um jornalista português. Acredito que ele seja um jornalista, um comunicador português. E ele fala o que aconteceu, e ele fala a impressão que eles tiveram, né? A forma deselegante, deseducada e provocativa que o presidente de Portugal tentou fazer. Marcelo Rebelo de Souza, então, deu ouvidos ao pedido do Executivo Nacional e agendou encontro com Lula antes de falar com o presidente do Brasil. Ainda falou antes, né? A reunião entre os dois ocorreu nesse domingo no Consulado-Geral de Portugal, em São Paulo. E aqui o presidente fez muito bem. Claro que a nossa imprensa suja e imunda, mais uma vez, vai tentar distorcer, né? Como se fosse o Bolsonaro que tivesse saído prejudicado nessa situação. Aqui é o que eles já estão falando. Cadê? Deixa eu colocar aqui pra vocês. Aqui, ó. Marcelo Rebelo de Souza desdenha a descortesia de Bolsonaro. Descortesia? Foi o presidente que foi descortês, G1? E, aliás, por que vocês não estão falando da ligação do PT com o PCC? Que só essa semana já apareceram 3. Então foi o presidente que foi descortês? É? Não foi o cara que foi convidado pelo chefe de Estado e aqui ele aproveitou para conversar com uma pessoa que foi condenada por corrupção? Por um ex-presidente adversário, um ex-presidiário adversário de quem o convidou? A descortesia não foi dele, não? Vocês são muito sujos mesmo. E aqui, claro, Folha de São Paulo, né, sempre é campeã de sujeira. Indiferença de presidente de Portugal à provocação mostra que Bolsonaro é descartável. Muito pelo contrário, meu amigo. Indiferença é o que ele tá fingindo. Ele não ficou nem um pouco indiferente. A gente sabe que ele sentiu, só que ele vai fazer o quê? Vai falar, ai, pelo amor de Deus, socorro. Não, isso aqui é ele tentando ser indiferente, né? E sabe que tanto lá quanto aqui tem a imprensa suja pra cobertar a cagada que ele fez, né? Pra gente lembrar como era o PT, o Brasil na época do PT, era isso aqui que a gente tinha, ó. Israel chama Brasil de anão diplomático por convocar embaixador. O Brasil classificou de inaceitável violência em Gaza e pediu explicações. Convocou o embaixador do Brasil em Israel, né? E aí o que se não me engano, foi o embaixador de Israel, o primeiro-ministro de Israel, falou que não, o Brasil é um anão diplomático. Ou seja, na época do PT,
O Brasil era considerado assim no cenário internacional. Ninguém quer saber de PT, anão diplomático, de Brasil do PT, não, vocês não significam nada não, e realmente não significava nada, né? Era só um país famoso por financiar ditaduras, né? Financiar a ditadura de Cuba, perdoar a dívida de ditaduras africanas, era por isso que o Brasil era famoso. O respeito está sendo reconquistado agora no governo Bolsonaro. Né? Ainda que tenha algum ou outro presidente esquerdista que tenha desesperado aí para tentar mudar a situação. Tá? E agora eu vou passar para vocês um pedacinho do vídeo aqui desse jornalista. Ele é um jornalista português, está aqui no perfil da Bia Kiss, e vocês vão ver as críticas que ele faz ao Marcelo Rebelo de Sousa, que é o presidente deles. Vamos lá. Para além de Marcelo Rebelo de Sousa não saber fazer o trabalho dele como Presidente da República no país, aparentemente também não sabe fazer o papel dele como Presidente da República quando nos representa internacionalmente. Ele foi bem claro aqui, né? O Marcelo Rebelo de Sousa não sabe fazer o papel dele de presidente da República nem aqui no país, nem quando nos representa internacionalmente. Já mostra que o cara não é muito popular por lá, né? Igual a nossa imprensa suja aqui quer fazer aparecer. Mas eu quero colocar uma parte aqui mais pra frente, que se eu não me engano é essa aqui, pessoal. É daqui pra frente que ele fala coisas muito interessantes aqui. Não vou passar o vídeo todo porque ele é grande. Vamos lá. As pessoas vai ser gerida conforme as suas cores políticas, obviamente. Mas vamos ser honestos intelectualmente a analisar isto. O Presidente do Brasil convida o Presidente de Portugal para alguns eventos, nomeadamente para um encontro com ele mesmo. E pelo meio, o Presidente de Portugal decide encontrar-se com um ex-presidente que esteve preso e que é um dos maiores adversários do Presidente Jair Bolsonaro. Como se não bastasse, ainda vai se encontrar com Michel Temer pelo meio. Sabem uma coisa? Mesmo ignorando, que não dá para ignorar, mas ignorando aqui a situação diplomática entre o Presidente do Brasil e o Presidente de Portugal, é de muito má índole o Presidente que representa uma nação encontrar-se com um ex-presidiário que foi condenado. Porque se ele está solto hoje, não foi porque foi inocentado de todas as condenações. Foi porque arranjaram uma maneira de o colocar cá fora. A ele e a milhares de assassinos e bandidos perigosos para a nação brasileira. Aqui, obviamente, a gente vê que ele sabe o que está acontecendo, né? Tá vendo como tem sido a atuação do STF, os indultos, né? Que libertaram muitos bandidos perigosos para poder libertar os corruptos juntos. Nessa época aí, eles tinham indultos, né? Não era igual o presidente que faz a graça específica só para uma pessoa, não. Eles faziam indultos para poder libertar seus corruptos, eles libertavam todo mundo, né? Os ex-presidentes. E também ele tá falando aqui da atuação do STF, né? Que vez ou outra tá sempre facilitando a vida de presidiários aí, como facilitou a vida do ex-presidiário Lula. Na época que ele era presidiário, não provou sua inocência, foi solto pelo STF. Então isso aqui é para vocês verem que o pessoal lá de fora sabe o que tá acontecendo. E não só eles sabem o que tá acontecendo aqui no Brasil, como eles são críticos até de seus presidentes, né? E críticos justos, né? Porque se o cara é convidado aqui, se você é convidado para um chefe de Estado, você chega lá e se reúne com uma pessoa que foi presa naquele país por corrupção e que não foi inocentada, você tem que ter o mínimo de bom senso, meu amigo. O mínimo de bom senso. Então o presidente Bolsonaro fez muito bem. Nós não iremos voltar aqui, a nossa imprensa, obviamente, tentando puxar sardinha, né, para esse presidente. Mas a verdade é que nós não iremos voltar para a época onde o Brasil era considerado um anão diplomático. E aqui, mais uma vez, é muito engraçado, né? Governos ocidentais veem improvável derrota de Bolsonaro com bons olhos. Esse povo tá de brincadeira, né? O povo tá de brincadeira. Que governos ocidentais veem improvável? E outra coisa, o Biden, que tá entregando os Estados Unidos para a China, vê a provável derrota de Bolsonaro com bons olhos. Se os governos ocidentais vêm com bons olhos, imagina os orientais. Mas aqui a gente sabe que nada mais são do que os globalistas que, na verdade, estão preocupados em implementar um governo mundial de esquerda. E não preciso nem falar sobre isso, vocês já sabem. Pessoal, obrigado quem acompanhou. Curta, se inscreva, compartilhe e apoie o presidente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.